Tá começando mais um Expresso, estamos aqui toda semana comentando os episódios dessa série tão maravilhosa que é Euforia. Então esse Expresso não é nem um pouco expresso, porque toda semana acontece 1 milhão de coisas e a gente adora analisar os episódios minuciosamente. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Arthur. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Euforia. Se você tá gostando de acompanhar as nossas análises aqui toda semana de Euforia, não esquece de seguir a gente, então no seu agregador de podcasts favorito, segue a gente para não perder quando sair episódio novo e também os nossos outros episódios, né, que saem todo sábado, algum papo diferente sobre algum filme, alguma série. E também segue a gente lá nas redes sociais, @tênisverdecast, no Twitter, no Instagram e no TikTok, que também tem muito conteúdo por lá. Bom, esse episódio nos deu um flashback bem diferente, né? Porque, na verdade, é um flashback bem comum, mas eu acho que foi meio que inesperado pra todo mundo. Talvez, porque eu ia falar que o que abre a série que a gente vê sobre o Fez e tal, também tem ali um pouco sobre a pessoa que tá criando ele, né? Uhum. Sobre a avó. Mas esse, no caso, é especificamente sobre o pai do Nate, né? Que é o Cole Jacobs. A gente vendo ali a época da adolescência dele ali nos anos 80, se eu não tô enganado, né? Anos 90 já. Ah, Segundo as informações do vídeo ali que sai depois de todo episódio, sempre tem um vídeo de bastidores lá no canal do YouTube de Euforia. No dessa semana, apareceram a figurinista e a cabeleireira da série falando um pouco sobre como foi recriar essa época, e elas falam anos 90. Entendi. E eu amo os anos 90, né? Somos crias, né, dos anos 90. Eu nasci em 92, você nasceu em 91, é isso? 91, isso. Então a gente pegou bastante dos anos 90 e eu amo filme, série que se passa nos anos 90, porque eu sempre gosto muito das músicas, então eu gostei muito da vibe desse flashback, sabe? Nossa, sim, o tanto de música que toca nesse flashback, né? E até é engraçado que eu acho que é o Sam Levinson, né? Fala que ele tinha saído com o Marcel Rev, né, com o diretor de fotografia, e aí eles pensando ali sobre o que fazer para a próxima temporada e tal, e aí veio a ideia de mostrar um pouco ali sobre o Cal, né, Cal Jacobs, e essa amizade dele com o Derek, que é esse melhor amigo dele, que eu diria que é muito pautada em músicas, né, porque tem muitos momentos musicais nesse passado dele. E bom, a gente vê também que o Cal, ele teve uma criação bastante rígida, né? E bastante masculina, digamos assim. Eu, na verdade, pensava que esse flashback teria muito mais do pai do Cal, né? O avô do Nate. Achei que teve pouco, eu esperava bem mais, É bem queria pouco. entender melhor a relação ali dos dois. Mas do pouco que a gente vê, o que a gente sente é isso, né? Ele era muito rígido, muito, né, machão, assim. E até também no esporte, né, que eles praticam, que é a luta greco-romana, que também tem lá o técnico no fundo gritando e sendo bastante homofóbico, né, porque ele fala, não seja uma bicha e tal. Então, apesar disso ser pincelado, eu acho, já dá pra sentir que existe uma pressão em volta ali do Cal, e até a época, né? Anos 90 era outro rolê. Se até hoje em dia ainda há muito preconceito, quanto mais décadas a Exato. gente volta, né, mais vigente, mais pungente, né, fica esse preconceito. E é até curioso porque eu sinto que a gente vê o call vai ser complicado, o Cal Você quer falando do dentro, call, Cal, o ligação. ou ligação, falar sobre o pai do Nate, né, tipo, que a gente vê dentro desse episódio que por mais que ele esteja em torno de ambientes que são muito masculinos, né, muito héteros mesmo, assim, que você sente essa testosterona e tal, até mesmo na figura do pai que não aparece tanto, mas você vê que ele é muito rígido, você sente que o personagem, ele tem uma certa leveza dentro dele, ele Uhum. não é dessa forma, eu acho que
isso condiz muito em alguns momentos que a gente vê do personagem mais velho, principalmente lá no quarto episódio da primeira temporada, né? Que aí quando ele vai encontrar a Jules, que a gente acha que ele vai dar uma explosão, vai gritar, vai ameaçar ela de alguma forma, você vê a forma que ele age ali com medo, com receio, que eu consigo ver isso nessa versão mais jovem dele também, sabe? Eu sinto que o Cal, ele não é uma pessoa de natureza violenta, mas que ele acabou meio que se apoiando a certas coisas muito masculinas, rígidas e próximas da violência para se proteger, né? E foi a forma como ele foi ensinado. Mas uma coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha é aquele momento que o Cal e o Derek estão na cama conversando e tal, e chega o pai. Eu senti uma tensão, assim, tipo, eu fiquei com a sensação que ele não gostava do Derek. Fiquei me questionando se tem alguma outra coisa que a gente não viu. Eu fiquei com a sensação de que faltou história nesse flashback. E aí eu não sei se é uma coisa que vai ficar essa falha pra mim, né, essa coisa faltando, ou se é porque talvez mais pra frente a gente saiba mais sobre o Cal. Curioso, porque na minha percepção era muito. Esse momento do pai entrando no quarto deixa muito claro que ele não gosta do Derek por essa proximidade que ele tem com o filho dele. E eu acho Uhum, que isso incomoda ele desse fato de talvez o filho dele ser gay. uhum, dele já sentir isso, né, entre os Tanto é que a dois. continuação, tipo, ele fala pro Derek ir embora, ele fala, levanta aí. Aí o Cal fica, não vou levantar não. Aí eu pensei, tá de pipi duro, alguma coisa assim. Ah, eu Aí, pensei isso também, eu pensei que eu tava louca. Gente, por favor, nos contem quem tá ouvindo. Vocês acharam isso também? Eu aí na pensei isso, mas eu achei sequência que eu tava doida. seguinte, que eles estão sentados na mesa comendo, né, que era exatamente a sequência dessa cena, você vê que o Cal se sente impelido de falar, tipo, então, Eu conheci uma conheci uma garota. garota, tal, talvez pra, tipo, mostrar pro pai que não tá acontecendo nada entre ele e o Derek, sabe? É, tipo, é uma parada que é muito. Fica muito claro, assim, que ele tá tentando desviar a atenção desse sentido, sabe? Porque nenhum adolescente chega e fala, ah, então porque eu conheci uma. Tipo, todo adolescente quer esconder, não quer contar, fica meio assim, dos pais se meterem e tal. E o fato dele querer tanto mostrar, eu acho que já deixa bem claro isso de tipo, olha, tem uma garota, tá tudo certo, vou, né? Nada está acontecendo. E bom, quando eles vão se formar, né, da escola, que aí cada um vai para um canto, o Derek quer comemorar só com o Cal, né, obviamente, porque eles começam a criar uma relação, né, que os dois arrumam namoradas e estão sempre os quatro juntos, não sei o quê, aquela coisa. E eu acho que isso vai muito de ambiente e tal, mas aparentemente o quão confortável um fica na presença do outro pelado. Eu acho que é muito de toda a proximidade dos dois e o fato do esporte e tal, tipo, eles vão lá, tomam banho, não sei o quê, acho que meio que é costume barra criação também, tipo. Porque tem a cena do vestuário lá, vestiário, né? Que. Vestuário é foda. Do vestiário que tá o Cal olhando lá pro Derek, né? Que eu acho que faz até um paralelo com o lance do Nate, né? Na primeira temporada, ficar assim dentro do vestiário, quando tá todo mundo pelado e tal. Mas a cena que tá os dois com as namoradas e eles saem correndo e todo mundo pula pelado na piscina, eu fiquei, mais gente? Que. Certeza? Eu acho que é uma coisa de personalidade Aham. barra da época. Houve um período que é engraçado isso, que tipo, hoje em dia é muito mais aberta essas conversas sobre sexualidade e tal, mas eu sinto que em algumas décadas passadas tinha também muito mais liberdade, só não tinha a comunicação. Uhum. Não sei se dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Tipo, não tinha uma conversa aberta, mas tinha essa liberdade de pegação das pessoas. Acho que eu entendi. Não. Entre ali. Entre essas décadas, assim, tipo, anos 70 anos 90 tipo, acho que havia uma. Libertinagem. Talvez seja essa a palavra. Mas pode ser impressão Menos minha. Mas de pudor. qualquer forma. Enfim. É. Mas de qualquer forma é uma personalidade deles ali, né? E é uma Aham. coisa até interessante de ver a Marcia, que ela é muito aberta sexualmente, né? Até mais do que o Cal, a princípio. E de ver, tipo, mano, ela é a mãe do Nate, tipo, que engraçado.
Tanto que depois, né, só pulando um pouquinho na timeline do episódio, quando o Nate tá lá transando com a Cassie, tá fazendo um puta no barulho, que eles ficam lá ouvindo, né, a Marcia e o Cal, que ela fala, eu daria tudo pra voltar a ser adolescente. Então, ter esse flashback, né, a gente entende exatamente do que ela tá falando, porque ela era exatamente assim, né? Então, é engraçado isso de ver, né, quando você é jovem, não tem nada pra Hormônios fazer, à flor da hormônios a pele. mil, exatamente, tipo, é outro rolê, né? Mas claramente eles também, né, o Cal e o Derek se aproveitavam disso pra estar mais próximos um do outro de uma maneira que eles não poderiam estar, tipo, eles não poderiam estar aleatoriamente, né, pelados juntos, mas se eles estão com as namoradas, aí tá tudo Entendi. bem, sabe? Tipo, então é bem curioso, assim, que, tipo, não é que eles não queiram estar com as namoradas, mas também eles queriam estar juntos. Eu fiquei com essa sensação, assim, tipo, não é que eles não gostam delas, mas eles queriam poder estar eles dois juntos. Mas aí, voltando, o Derek quer comemorar com o Cal, né? Só os dois, e aí eles vão pra um bar que ele fala: esse bar vai vender bebida pra gente, né? Porque eles são menor de idade. E acaba que é um bar gay. Mas acaba que eles estão num ambiente seguro. E eles acabam tendo uma dança ali. Eu achei muito fofa essa cena, inclusive. Muito, muito linda. Fiquei emocionada. Eu só achei o ator do Cal ruim. Quando ele precisa, quando ele precisa mostrar emoção, eu fiquei, não me convenceu, desculpa. Que pena. Na hora acho que depois que eles se beijam, que ele começa a chorar assim, não colou pra mim. Mas, de uma forma geral, eu achei a cena muito bonita. A forma como eles vão se aproximando, assim, tá? Eu achei muito, uma coreografia muito bonita, sabe? Tipo, da aproximação dos dois. E aí, na manhã seguinte, o Cal recebe a notícia de que a Marcia tá grávida. A gente não vê os detalhes do que acontece depois, mas fica subentendido ali que o dever, né, de ser pai e também, com certeza, a pressão da família dele não permitem que ele vá atrás do sentimento dele pelo Derek. E provavelmente, né, depois, a partir daí, ele entrou no armário e lá ficou, né, casado com a Marcia. Sim. E aí, cortando pro presente, o Cal tá muito mal, né? Ele tá muito preocupado sobre o lance do disco. Tem até um momento que mostra ali, né, que quando ele tá sozinho, ele fecha os olhos, ele se imagina tirando a própria vida. Então, É uma ele cena tá, bem assim, pesada. bem pesada. Bem, Nossa. bem, bem Tipo, pesada. Euforia não mede esforços pra mostrar coisas chocantes, cruas e tal. Mas esse foi o momento que, quando aconteceu, eu lembro que eu fiquei, porra. Sim, Tipo, eu porque também. é muito forte, né? De uma forma geral, Euforia não tem, né, avisos antes de começar qualquer episódio de gatilhos e tal. Mas essa cena em questão, eu achei ela muito gráfica mesmo. Sim. A série como um todo já é um grande aviso, né? Tipo, a Sim, classificação sim, etária dela, tal, sim. tipo... E eu acho muito legal que na primeira temporada ela fez isso, na segunda temporada também. No primeiro episódio, a Zendaya sempre faz um post nas redes sociais dela, lembrando que essa é uma série madura para adultos e que tem gatilhos e tal. Então, o elenco faz esse esforço de ressaltar isso e tal. Mas sim, eu achei essa cena muito pesada. Mas o Cal não faz isso, né? Ele fala que ele não foi criado dessa forma, então ele vai atrás. E ele vai atrás do Fez. O pior cara pra ficar escondido na história, né? Tipo, eu vou atrás aqui do cara, eu vou ficar na frente da casa dele. Ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Toda essa sequência, assim, gente, eu ficava desesperada e rindo ao mesmo tempo. Sim. Porque ele metia os pés pelas mãos e o jeito do Fez de falar as coisas, sério, É muito que engraçado cena. essa cena. E o Ashtray dando as coronhadas na cabeça dele. Nossa. Tipo, muito. Eu gostei bastante dessa cena. E aqui, ó, deixo aberto. Fesco morre desconfirmado. Cancela. Cancela. Ai, que bom, gente. O Arthur tá voltando atrás com a teoria dele. Vamos virar essa mandiga pra lá. Cancela. Mas eu achei muito louca essa cena e como... depois eu fui percebendo, né, que o Cal, ele não segura a língua porque ele tá ficando meio doido ali da cabeça, né? Ele levou várias
paulada ali, então ele começa a ficar meio grogre, assim, grogre, começa a ficar meio groggy, e ai, que dó. E ele falando os negócios que não era pra ele falar, e o Fast, tipo, o quê? Mas você e seu filho e a Jules, mano, que porra é essa? O que E é vocês estão muito bom que ele, fazendo? que ele chama a Jules de Jules, né? Tipo, de Joia! joia. Muito fofo. Ai, gente, que surto que foi essa cena. Tá vendo? O Cal, ele tenta passar essa pompa de eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho controle, eu faço e aconteço. E no final das contas, não. Tanto que quando ele percebe o que tá rolando, ele fala, cara, por favor, me deixa embora, eu juro que eu não vou falar nada, tal. Tipo, ele fica 100% na mão do Fez ali. E tipo, Sim. e o Fez ainda é de boa, né? O problema é o Ashtray, que facilmente teria dado tiro no Cal, assim, em dois tempos. O Ashtray é o lado mafioso da avó. O Ashtray só vai e faz. O Fesco não, o Fesco é o lado mais de boa, que quer conversar, trocar uma ideia. Mas eu acho que as duas coisas que são muito importantes dentro dessa sequência toda, né? É o Cal descobrindo que o filho mentiu pra ele, que o Fesco não tinha a menor ideia desse DVD, que tava com ele e tal. E o Fez falando pra ele que o Nate é apaixonado pela Jules. É, que é uma afirmação duvidosa, Sim, né? O Fez, na verdade, não sabe da missa metade. Tipo, ele sabe que o Nate tem alguma coisa com a Jules, né? Alguma relação ali que ficou um mal entendido e tal, e por isso que a Rue pede pro Fez ajudar e tal. Mas, de qualquer forma, isso é importante pro Cal saber que o Nate tem alguma coisa com a Jules, que isso ele realmente não fazia a menor ideia. Né? Ele pensava que era só, tipo, é uma colega de classe dele. Ele não sabe que o Nate foi com intenções, foi lá, foi atrás da Jules, trocou mensagem com ela e as fotos que ele tem da Jules, etc. chantageou ela, fez todo um Chantageou bagulho ela. criminoso. Exato, então isso ele não tem a menor ideia. Então, eu acho que foi realmente importante isso pra deixar essa pulguinha atrás da orelha do Cal e talvez, enfim, isso dar em algum lugar, né? Acontecer alguma coisa. Bom, então quando o episódio começa de fato, né? Começa com a menina Rue, ao som de Frank Sinatra dançando no seu quarto e tal. Provavelmente a música que neste momento descreve mais perfeitamente essa personagem. Que ela é irresponsável, que não dá pra confiar nela, que não dá pra depender dela. E ela está lá dançando, aí você pensa, nossa, que cena legal, né? Dançando, não sei o quê. E eu amei a virada ali, né? Quando a gente cai na realidade do que tá acontecendo de Uhum. fato. Que a música meio que desaparece, Vai assim, se né? Tipo, distorcendo, é. assim. Aí a Que a gente Dia olha vê pra ela. a percepção de alguém. Não é sóbria a palavra, que. Como é que é? De alguém que não está sob efeitos de entorpecentes. É Tipo, sóbrio. é sóbrio, que ela olha pra irmã e fala: Você tá drogada? E a Zendaya nessa temporada, ela tá tendo umas caras que é muito meme, né? Tipo, ela. I Sim. mean! Tipo. Ela tá arrasando demais essa temporada, nossa. E aí, pra gente entender o que ela vai responder ali naquele momento, tem a volta dos slides, que o Arthur gosta muito de comparar, né, os episódios dessa temporada com os da É isso primeira aí. temporada. No terceiro episódio da primeira temporada, a gente teve a maravilhosa cena dos slides das fotos de Pinto. E agora os slides estão de volta, só que dessa vez com um novo assistente, né? Não é mais a Jules ali de assistente, é Sim, o Elliot. importante isso, né? Eu acho legal esse detalhe. Até pela temática dos slides, né? Que é como se safar sendo um viciado. E é muito louco isso. Quando começou, eu fiquei, gente, que doideira isso, né? A série tá dando o passo a passo do que as pessoas devem fazer. Mas, na verdade, é um passo a passo de como você. Se você convive com um viciado, para você ficar alerta a esses sinais, né? Sim, Porque o sim. que a Rue começa a fazer é montar toda uma estrutura ali pra se proteger e ninguém desconfiar e ninguém questionar e ninguém descobrir que, na verdade, ela tá
se drogando, usando ali a maconha, né, como essa droga de fachada, né, pra qualquer coisa, se acontecer alguma merda. Ah, não, eu só fumei um baseado aqui e tal. Ansiedade. Não, porque me ajuda com o ataque de pânico, não sei o quê. E também tem o segundo passo, né, que é o gaslight, né, que é a manipulação ali, fazer as pessoas ao seu redor acharem que as preocupações delas são coisa da cabeça delas e tal. E aí nossa, a cena da Rue com a Dia, pra mim, foi desesperadora, de cortar o coração. A Stormy Reid e a Zendaya arrasaram num nível nessa cena. É, é muito triste. E é tão verdadeira, né? Sim, sim. E a forma como a Zendaya, né, fala sobre, mas pelo menos Zendaya, Deia. Deia, de dia, que ela, tipo, fumando a maconha e tal, ela não tem os pensamentos suicidas, dela Golpe estando sóbria. baixíssimo. Sim, isso foi. E a gente vai destrinchar isso mais pra frente, falando sobre a Rue, mas eu tô deveras preocupado qual vai ser o fundo do poço pra personagem. Eu acho que vai ser bem feio. Porque se a gente conhece ela na primeira temporada depois de uma overdose e já foi feio, Sim, eu acho que agora vai ser muito pior. porque ela tá indo por uns caminhos muito sombrios. E na perspectiva dela tá tudo bem, tá tudo legal, é isso aí, vamos nessa, vamos em frente. E eu até fico pensando muito nisso que você fala do Sam Levinson, né? De que ele tem muito dele ali na série também, que ele conseguiu sair disso para chegar num lugar mais positivo hoje em dia. Só que o caminho que a Rue tá seguindo, dependendo para onde for, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil de encontrar uma luz no fim do túnel pra personagem, sabe? Sim, com certeza. E até interessante que nesse vídeo, né, sobre o terceiro episódio lá no YouTube de Euforia, o Sam, ele fala... Tanto a Zendaya como a Rue, né, são uma atriz, uma personagem muito gostável e tal. E que nessa temporada ele queria ver até onde dava pra ir, né? Puxar, empurrar, esticar essa linha do quanto a gente gosta da Rue. E é Já não gosto exatamente o mais que eu não. tô. Exatamente. É exatamente o que eu tô vendo. Nos nossos vídeos no TikTok, por exemplo, sempre tem muitos comentários das pessoas, tipo, nossa, tá difícil de gostar da Rue, tá difícil de assistir a Rue. E é verdade. E eu acho que é muito interessante isso, porque a gente se apegou a ela muito na primeira temporada, a Sim. gente torce por ela, mas ela ainda é uma pessoa que é dependente química e que isso mexe com a pessoa, mexe com o ser humano, mexe com o caráter da pessoa, por ela ter aquele vício que toma conta dela. Uhum. Eu acho que é importante a série trazer essa virada de percepção de quem tá assistindo em relação ao personagem também, né? Porque dá até pra falar, talvez de alguma forma, que a primeira temporada é a gente caindo nesse gaslight, nessa manipulação da personagem de não, tô com você, Ru, tamo junto, não sei o quê. E aí nessa segunda temporada é isso do Sam Levinson, tipo, vamos esticar isso para o espectador perceber que, tipo, por mais que ela seja uma personagem que a gente gosta, não dá pra aceitar os Uhum. comportamentos que ela está tendo e para onde ela está indo, né? Por mais que a gente goste dela. Mas antes de ter essa virada muito sombria ali no episódio, né, de ter essa cena muito difícil entre ela e a Dia, queria só comentar ali na parte dos slides, que tava super engraçado, né, tava super legal, aí a Ru foi uma escrota, né, mas eu achei muito legal como essa parte era muito autoconsciente, né, de que estamos numa série, que é diferente do que tava rolando na primeira temporada, que mesmo que na primeira temporada a Ru quebrasse a quarta parede, né, falasse com a gente, ainda estava ali naquele contexto da história, né? E aqui ela fala muito, tipo, ela se coloca consciente de que ela é uma personagem de uma série e tal. E até levanta essa questão de que o mundo tá uma merda e que as pessoas estão buscando, né, esperança e é muito difícil às vezes encontrar esperança na vida real, então a gente busca na TV, né, no audiovisual, na ficção. Só que
a Rue não é o caso. Então, tipo, se você tá buscando esperança, não será em Euforia neste momento, não será na Rue nesse momento. Então, eu achei muito interessante essa brincadeira que a série fez. Um outro ponto muito forte desse episódio, né, ainda falando sobre a Rue, é ela tentando aproximar, né, a Jules do Elliot, né, porque a Jules ainda tá toda receosa, lá, não, porque o Elliot quer te pegar e não sei o que, tal. Ela, não, nada a ver e tal. E aí tem todo o lance do interrogatório, né, que a Jules faz ali com ele e tal, que é bem engraçadinho. E aí, eventualmente, né, depois de todo o questionário ali, eles começam realmente a se aproximar, né, e vir ali um trio, né, eles começam a Verdade ou desafio um pro andar outro. juntos, verdade ou desafio, papapá. E aí, naquele momento, eu pensei, será que vamos ter um poliamor aí e tal, um trisal, alguma coisa do tipo? Mas isso já caiu por terra. Porque Dona Rue, né, como a gente acabou de falar, ainda é uma viciada em drogas, e eu acho que começa a ficar bem claro as prioridades da Rue, né, nesse episódio. Apesar dela gostar de estar ali com o Elliot e a Jules, eu sinto que ela ficou com essa preocupação de tipo, quando tava só eu e o Elliot, eu podia ficar chapada a hora que eu quisesse. Agora, com a Jules aqui, eu não posso, né? Então ela vai lá pro banheiro, se drogar e tal, e quando ela percebe que o que ela tem ali pra usar tá acabando, ela começa a criar esse plano, né, de como que ela pode ter acesso às drogas sem ter dinheiro Sim, pra isso, sim. E né? ela bola um plano infalível que é basicamente ela se tornar uma traficante. Não é que como se já não estivesse, mas a gente tá vendo cada vez mais a personagem cruzando linhas, cruzando limites que são muito difíceis de retornar. E eu acho que esse dela, porque de novo, ela tá com uma visão muito idealizada da parada toda. E aí quando ela vai até a mulher, qual é o nome da mulher lá? A traficante? Laurie. A Lori, que a Lori fala, nossa, isso realmente é um bom plano, não sei o quê. Ela fala, vou te dar 50 mil. Aí, tipo, você vê que ela volta um pouco pra realidade e ela, porra, se eu fazer merda com 50 mil, fudeu. Ah, vamos começar com um pouco menos, aí, tipo, cai pra 10 mil, beleza, é uma merda que dá ali pra... Mas ela acha que ela tá sendo super madura de Sim, reconhecer que sim, 50 sim. mil é muito e que 10 mil. Sendo que os 10 mil já é muita coisa, entendeu? Tipo, já tá errado. Sim, sem dúvida. Mas aí depois, quando ela pega a Dora e fala, não, tô aqui, ó, empresária, saindo por cima, entrepreneur Jeff Bezos. Aí a Ela falando Laurie do lá Steve fala, Jobs. Ai, sério. Que desespero. aí a Laurie fala, tipo, ah, se você não me pagar, as coisas não estiver certo, vai sobrar pra você. E, tipo, é uma parada que realmente acontece Sim, e ainda assim eu acho que a Rue não sente pra onde ela tá indo. com certeza não. Ela acha que ela tá no controle da vida dela, ela acha que ela sabe o que ela tá fazendo, ela acha que, assim, o tombo vai ser gigantesco. Gigantesco. Eu não consigo nem. Teoria nova. Rue termina a temporada presa. Faria sentido. Ou Fesco morre por causa dela. Volta a teoria do Fesco morto. Não volta a teoria do Fesco morto. É que, inclusive, ela vai vender a ideia pro Fez, né? E ela Sim, fala sim. duas palavras e ele não, 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 não. Eu não sei se ela enganou tão bem assim a Lori ou se a Lori também não tem muita noção. É que, tipo, o Fez conhece muito a Rue, né? Então é claro que ele nunca confiaria nela pra isso. Mas talvez a Lori ache que a Rue é confiável, porque o próprio Fez fala isso no primeiro episódio, né? Que confia na Rue com a vida, Ela é com a vida família. dele e tal. Então Sim. talvez a Lori realmente não tenha essa noção de que ela não é nem um pouco confiável. E aí eu não sei o que ela vai fazer de fato, se ela vai realmente fazer esse esquema, porque ela dá um exemplo ali, né, de que ela vai contratar amigas dela que são adolescentes pra vender e tal. E eu ficava pensando, mas que ela vai meter nesse negócio, né? Porque nenhuma das meninas que a gente conhece vai aceitar isso. É. Vai saber o que vai acontecer. Sim, porque a Rue, ela tá mais preocupada em ter acesso para ela usar do que qualquer outra coisa. Sim. Então, sinceramente, eu não ficaria surpresa se ela simplesmente torrasse Usasse os tudo. 10 mil dólares em drogas. Olha,
Eu estou num ponto que eu espero qualquer coisa da Rue, assim, sinceramente. E aí a gente tem a tal da maletinha, né, que aparecia no trailer da Rue andando de bicicleta pra cima e pra baixo. Essa maleta de drogas, que a gente eu acho que até chegou a cogitar isso, né, já na época que ela tava É, andando com essa maleta. na análisezinha lá que a gente fez no TikTok, eu já tinha falado isso, porque a montagem do trailer me fez acreditar nisso. E também o que mais poderia ser, né? Tipo, É. Aí ela vai lá pra reunião dos narcóticos anônimos com a maleta, aí você vê que o Ali, como já é velho de guerra, né, ele vai falar, nossa, ele nossa, sente o cheiro. e aí na hora que ela tá descendo e ele vai falar com ela, e você vê o desdém, a atuação na cara da Zendaya e a forma como ela não tá nem aí, desdenhando do que ele tá falando, não tá ligando pra ele, usando coisas que ele compartilhou com ela pra meio que atingir ele, né, pra, tipo, machucá-lo profundamente, mostra mais um passo dessa personagem se afundando cada vez mais. E eu acho que, principalmente, ela tá tomando atitudes que estão deixando ela sozinha. Sim, Porque sim. isso é uma forma dela de machucar pessoas que se importam com ela, mas e aí? Pra onde ela vai sem ter essa rede de apoio que se importa, né? Com certeza. E eu acho que uma das poucas pessoas que realmente poderia fazer alguma coisa por ela é justamente o Ali. Porque ele sabe do que tá rolando. E ele mesmo fala, né? Tipo, eu te aceito do jeito que você é, mas Uhum. não assim. Ou seja, um especial todo dos dois comendo e conversando jogado no lixo. Isso é muito triste. Pra caramba. E acaba que ela termina o episódio exatamente assim, né? Completamente sozinha. Tomando um opioide, né? Que a câmera dá até um foco que eu fui pesquisar que ele é 100 vezes mais forte que a morfina, que tem gente Caralho. que usa isso pra diluir junto com outras drogas que tem uma qualidade pior pra, tipo, alavancar o efeito da droga e tal. É um medicamento. E eu achei muito. Eu acho que visualmente é muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque é justamente a representação visual da Rue se afundando nessa escuridão, né? Tipo, dela tomando e você vendo que, tipo, tudo vai escurecendo ao redor dela, até o fato dela mesmo, tipo, tem um reflexo dela e ela sumir, né? E enquanto a Rue tá aí, né, nesse caminho desse empreendimento, a gente tem a Jules e o Elliot, né? Eu achei muito interessante isso que aconteceu, porque aconteceu exatamente a mesma coisa no episódio passado. A Rue fica afastada da Jules, porque a Rue tá ou se drogando com o Elliot, ou ainda atrás lá da maleta, né? Então, não era uma questão do Elliot. Sempre é a questão do vício, da droga. É isso que vem primeiro, né? E mais uma vez a Jules toma, né? Leva um bolo ali, não sabe onde a Rue tá. Só que dessa vez a Jules tá ali com o Elliot, né? E eles Sim. começam a trocar uma ideia bastante interessante. Então, primeiro começa um papo ali, né? Sobre a questão da sexualidade, né? Da Rue ser uma pessoa sexual ou não, da Jules ser uma pessoa sexual e como o Elliot enxerga esse relacionamento das duas, né? Eu acho que teve muito disso. Parece que ele tá tentando cutucar algumas feridas ali, mexer com a Jules, mas também eu acho que o Elliot, como acho que você falou isso na semana passada, ou no primeiro episódio, não lembro agora, sobre como o Elliot, ele tem uma visão mais clara de algumas coisas, né, do que a Rue, por exemplo. E eu acho que nesse contexto do relacionamento delas, até mais claro do que a Jules. Porque as duas estão nessa coisa, porque a gente se ama e tal, e talvez elas nem saibam mais por quê. Sim, faz total sentido. Enquanto o Elliot foi lá e, não, porque você é isso, começa a listar um monte de coisa, um monte de maravilhas ali da Jules, que você vê que ela fica mexida, né? Porque o. Sentida, sentiu os É, elogios. exatamente. Eu acho que sentiu também o fato de que, quando ele fala, né, quando ele dá aquele checkmate de, mas eu tenho certeza que a Rue já te falou isso, né? Porque vocês estão apaixonadas. Então é meio escroto. Ele foi meio Sim. escroto. Mas ao mesmo tempo, ele não tá meio que falando a verdade. Sim. Eu acho que ele abriu a visão que a Jules talvez
Sabe que são aquelas coisas que estão no seu campo de visão, mas você não dá um foco pra elas. Aí na hora que ele fala isso, eu acho que é o momento que ela, tipo, caramba, realmente tem essas questões também que eu sinto que a Jules gosta da Rue, mas a gente vê muito a Jules se moldando ali pra pertencer ao que a Rue precisa. Enquanto que não necessariamente a gente vê a contraparte, né? Que um relacionamento, no final, são duas partes tentando dar certo no relacionamento. E a gente vê muito que é só mais a questão da Jules, né? E pouco a Rue nesse sentido também. Uhum. E queria fazer um pequeno comentário. É um comentário besta, mas eu acho que é um sinal interessante que o Elliot, né, consequentemente o ator que faz o Elliot, o Dominic, ele tem uma tatuagem no olho, na pálpebra. Ele tem 2 xizinhos, um em cada olho, xizinhos vermelhos, pequenininhos. E aí a maquiagem da Jules, neste momento, ela desenhou o quê? Xizinhos nos olhos. Ah, E aí eu já fiquei, achei um easter egg, assim, uma conexão, sabe? Tipo, eu acho que ao longo do episódio a gente vai vendo a Jules quebrando, né, um pouco essa desconfiança que ela tem dele. Ela ainda tem essa desconfiança de, eu acho que você não tá me contando alguma coisa, que obviamente é a questão da Rue estar se drogando. o plano. Do plano também, exatamente, que isso eu achei super irresponsável, né, do Elliot ter falado, não, esse plano é genial, vai lá, né? Mas eu acho que ela tá, né, ela vai gostando dele, vai gostando da pessoa que ele é. Então eu achei um detalhe interessante ali da maquiagem dela ter exatamente o mesmo símbolo no mesmo lugar que ele tem e tal. Tipo, eu acho que ela tá gostando dele e talvez, né, com essa negligência da Rue, que pra mim com certeza vai acontecer daqui pra frente, ela vai se aproximando mais do Elliot. E por mais que a Jules fale ali no interrogatório, né, inicialmente, que ela não tem interesse em homens e tal, eu acho que a Jules, de uma forma geral, ela tá muito se descobrindo e se permitindo coisas. Até o Elliot comenta, né, por que uma garota trans como você tá usando binder? E o binder é aquela faixa que homens trans geralmente usam antes de fazer cirurgia, né, para se sentirem mais confortáveis com o seu peito, né, para ficar de uma maneira que se sintam mais à vontade e tal. E aí o Elliot aponta isso, né, que a Jules tá usando binder. Então é muito um reflexo disso que a gente já viu ao longo da primeira temporada, e especialmente no especial da. Especialmente no especial é ótimo, hein? Especialmente no episódio especial da Jules, sobre ela tá mexendo na sua feminilidade, né? Questionando o que é ser feminina. E eu acho que ela tá meio de saco cheio de homem, mas eu não acho que isso também pode ser algo definitivo, né? Porque ela é muito aberta. E dentro do videozinho especial do episódio dessa semana, eu não lembro quem é, você deve lembrar quem que falou, mas de também trabalhar essa androginia da personagem, né? Ah, sim, acho que foi a própria Hunter que falou, né? Isso já dá pra gente enxergar bastante, mas eu gostei muito, especialmente nesse episódio, como a gente teve vários lookinhos, assim, da Jules, e ela tá realmente experimentando muito mais. Tipo, teve momentos que ela tava mais girly, né? Como era na primeira temporada, tipo, roupas mais curtas e tal. E às vezes não. Então, ela tá se descobrindo mesmo, sentindo o que é a Jules, a feminilidade dela. E não do que dizem pra ela que deve ser mulher e tal. Então, e eu acho muito foda como a série não só coloca a narrativa da Jules, né, como uma adolescente que é trans e que transicionou, né, muito cedo, mas como ela tá confortável com o corpo dela da forma como ele é. Porque a Jules, a gente percebe ali que ela não fez nenhuma cirurgia de redesignação, né, ela toma hormônio, né, que ela até comenta do especial dela que ela tava pensando em parar e tal, então ela tá realmente entendendo o que ela quer, mas eu acho muito legal da série mostrar isso, né? De que o corpo dela tá tudo certo. Sim. Então eu acho muito legal isso. E legal da Hunter também se sentir confortável de estar nessa posição também. Eu acho que isso é muito importante. Sim. O lance também do videozinho falando sobre o cabelo que ela queria cortar desde a primeira temporada. E o Sam falava: não, não vamos cortar, não vamos cortar. E antes de gravar a segunda, ele: e aí?
E esse cabelo aí? Vamos cortar esse cabelo. Tanto é que o Elliot, né, fala, não, porque você tem esse cabelo, essa vibe meio Kurt Cobain e tal. Eu olhei e falei, olha, não é mesmo? Que coisa! Não, e a cabeleireira da série fala exatamente isso. Tipo, a gente chegou no corte Kurt Cobain. Tipo, é exatamente essa a ref. Então, eles se autorreferenciaram, né? Tipo, usaram isso Aham. dentro da série. E, enfim, sem comentários sobre a beleza de Hunter Schafer, porque essa mulher, ela é muito da maravilhosa com qualquer roupa, qualquer cabelo, qualquer maquiagem. Enfim, então eu acho que a Jules com o Elliot ali, né, que até enquanto a Rue tá lá quando tá encerrando o episódio, a gente vê os dois deitados juntos na cama, fumando, conversando. Então, eu acho que vai rolar uma aproximação. Pode ser que isso só signifique que a Jules fique mais consciente da dinâmica dela com a Rue, mas eu acho que talvez role uma aproximação com o Elliot. E até teve a conversa dos dois, né, na semana passada, da Rue e do Elliot, sobre a perda ser um sentimento maior do que o amor. Então, vamos ver se isso vai Se se concretizar, concretizar. né? Vamos falar agora da rainha desta série, ou pelo menos desta temporada, Lexi Howard. Que sequência maravilhosa, né? A gente vê ali que a Lexi é uma observadora, né? Como diz a Rue, e como ela começa a refletir sobre isso, né? Depois de tudo que acontece ali com o Cal e o Fez e tal, e o fato dela ficar realmente só observando ali o que estava acontecendo, né? Ela não fez nada. E a gente tem essa informação, né? De que às vezes ela sente que ela tá só assistindo a vida dela, né? Como se fosse um filme. E aí começa a sequência ali dos bastidores e tal. Sério, ali eu já tava. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu achei muito Não só bom. estão dando mais destaque pra personagem nessa temporada, como encontraram um gimmick pra ela também, como outras personagens têm, que é o caso da Cat mesmo, né? Tipo, do mundo, da Exato. imaginação dela. No caso. E assim, acho muito legal o da Cat, mas o da Alex me pegou mais, achei muito Ah, legal. é que tem mais a ver com a gente, né? Com certeza Sim, as pessoas que sim. escrevem fanfic devem ter pirado com a história da Cat. Mas a gente que gosta de cinema, né, que gosta de audiovisual, fica mais do lado da Lexi. E pra mim é meio que, assim, com tudo isso que tá acontecendo, a forma como foi mostrado, e essa tal dessa peça, né, que depois ela começa a escrever, que a gente entende que ela tá escrevendo sobre a própria vida dela e sobre as pessoas ao redor Sim. dela. Me parece que a Lexi é o Sam Levinson, né? Tipo, ela tá escrevendo Olha só. euforia, basicamente. Pra mim é isso. Aham. Sim. Ia ser muito engraçado se o nome da peça é Euforia. Eu acho que se chamar euforia vai ser meio cafona. Mas eu acho que vai ser a história da série. Mas eu acho que é um cafona do bem. Eu acharia engraçadinho. Mas queria abrir um parênteses, que eu dei muita risada nessa parte, que tem a Rue interpretando uma personagem dentro do bagulho da Lexi, aí a Lexi, corta! Você tá chapada? Aí a Rue jogada na cadeira assim, tipo... E a mulher da produção falando, ah, não, porque a Rue Bennett tá atrasada há 47 minutos, não sei o que, tipo, ai, sério, que foi isso? Muito bom. Tipo, a montagem. Isso é tipo qualquer vídeo de bastidores de filme, série no YouTube que você jogar, é o jeito que eles montaram, que eles editaram, e aí aparece ela gritando, corta! E aí depois corta pra ela falando ali e tal. Sério, muito bom! Muito bom. This is Life. Melhor série do ano. Justiça por Lexi. Incrível, assim, eu gosto pra caramba dela. E eu acho que é muito legal isso também, tipo, ela encontrar na arte, né, uma forma dela se expressar. Se ela não Sim. consegue ser essa pessoa ativa e que fala e que faz e acontece na vida real, ela vai encontrar isso através da arte, né? E quem sabe isso puxar ela pra vida real, né? Dela ser uma líder ali, ser, né, tomar conta de tudo aquilo e passar a ter mais atitude, né, na sua vida real com essa confiança que a peça vai trazer. E quem sabe trazer confiança para uma outra pessoa aí. Acho que eu já vou puxar a Cat e o Ethan agora, porque eu acho que encaixa bem. Aham. Porque menino Ethan foi lá fazer audição para essa peça, Pra ser o né? Romeu. Mentira. Eu acho que quem que ele vai ser? Então, eu tenho uma teoria. Eu Ele é odeio o essa Nate. palavra. É,
Porque, assim, lá no trailer, tinha um frame dessa peça, né? E depois mostrava Aham. a Lexi nos bastidores. Aí eu já fiquei, ela vai dirigir a peça da escola. Mas eu jamais imaginei que ela iria escrever, né? Eu pensava que ela só iria dirigir alguma coisa. E essa cena que aparece muito rápido, são vários garotos no palco. Tem alguns armários, assim, parece meio que um vestiário. Estão todos sem camisa. E eles estão com calça jeans, assim, não sei se é jeans, mas eles estão com uma calça que é tipo do tom da pele deles. Então poderia parecer que eles estão pelados. E eles estão, tipo, fazendo fazendo uns socos, assim. E quando eu vi de relance no trailer, eu falei, parece o Ethan ali. Mas eu não tinha muito o que tirar disso, Aham. de tirar conclusões dessa cena. Agora, né, com a informação que temos, eu acho que ele vai ser o protagonista. Se a gente for considerar que a Lexi tá escrevendo sobre as pessoas ao redor dela, pra mim ali seria meio que a forma da Lexi falar sobre o Nate ou sobre os garotos da escola, né? É que no caso o Sim, Nate, ele é sim. tipo O mais popular, o todo. Uhum. E é quem tá perto dela também, né? Porque ele é namorado da Aham. Mary, tal. Sim. E aí isso se liga com a Cat e com o Ethan pelo fato que a gente já viu no episódio anterior, né? Da Cat tá ali, tipo, sentindo que falta alguma coisa, e aí a gente vai ver a personagem, a Cat, no caso, vendo o Ethan atuando, sendo um bad boy, sendo bambambam bam, tal. E aí, o que vai acontecer entre os dois em relação a isso, né? Eu acho que disso pode sair duas coisas. Ou a Cat vai, de repente, enxergar o Ethan com outros olhos, ou o próprio Ethan vai passar a se enxergar de uma forma diferente, vai talvez criar mais confiança, Eu, não sei. eu tenho a impressão de que ele tem uma certa confiança. Talvez uma outra coisa que a gente veja nessa segunda temporada é um episódio focado nele também, Eu mostrar a queria. perspectiva dele e tal. Mas eu acho que em relação dele com a Cat, talvez pode ir para um caminho problemático, perigoso daquilo que a Cat vai se apaixonar nele é algo que é muito do mundo da fantasia dela e não necessariamente de quem ele é, Uhum. Sim, entende? eu não acho que isso seria legal pros dois, porque não é quem ele é de verdade, né? Tipo, Sim, eu sim. acho que é interessante, por exemplo, sei lá, você se apaixona por uma pessoa e a pessoa tem X, Y, Z de característica. Uma das características é a pessoa é ator, é atriz. Então, você admira isso, tal, mas aparentemente é uma coisa muito nova, ou que o Ethan não compartilha tanto assim com as pessoas e tal. Não sei, né? Disso de repente surgir agora e baseado no que a Cat tá passando, talvez não seja um bom caminho pro relacionamento dos dois, né? Mas talvez seja interessante narrativamente falando pra gente assistir. Só que é muito triste que, tipo, quando ele vai contar pra ela caga 10 mil baldes, né? Quando ele vai contar que ele passou, Sim. né? Que ele conseguiu o papel. Então a Cat, assim, ela tá. Tipo, claramente ela não é uma boa namorada, né? Tipo, claramente ele gosta muito mais dela do que ela dele. Então, queria que ele ficasse bem. Gosto do Ethan. Gosto bastante do Ethan. E teve aquela cena do jantar com os pais dele, que foi bem esquisita. E eu quero entender exatamente qual foi o propósito dessa cena. Tipo, beleza, eu entendi a partir do episódio anterior que a Cat tá ali descontente com o relacionamento, que ela também tá descontente com ela mesma, né? Tipo, que ela tá Sim. triste, tá chateada. E aí tem mais esse peso em torno da personagem, né? Tipo, fala aí, Cat, quem é você, o que te define, alguma coisa assim. E a personagem, tipo, ela overthinking too much, e aí só cria-se um desconforto muito grande. Só que de onde ela tá vindo com isso? Uhum. Eu não gostei dessa cena. Eu fiquei confusa. Eu acho que faltou um pouco mais da Cat antes dessa cena, tipo, pra gente entender Aham. talvez o que tá realmente é, neste momento no mindset dela. Mas eu acho que é meio que isso, ela tá perdida sobre quem ela é e o que ela quer. E aí, quando fazem uma pergunta dessa, ela entrou em pânico. Mas não sei, acho que talvez a forma como foi colocada na série não foi a melhor forma possível, assim, pra passar realmente essa sensação, né? Mas vamos ver se isso se desenrola melhor nos próximos episódios.
e pra encerrar, meu Deus, o pior casal da face da Terra, Cassie e Nate. Os dois estão se encontrando, né? Às escondidas ali e tal. E isso tem algumas consequências bem graves na Cassie, né? A gente já falou bastante sobre como ela tem esse lance de buscar a aprovação masculina e tal. E parece que esse lance do segredo meio que está consumindo ela, ao mesmo tempo que tá alimentando ela, Aham. né? Tem até o momento que eles estão juntos ali, ela fala, eu amo que eu sou o seu segredo, não sei o quê. Então, nossa, eu tenho muita dó da Cassie, ela tá completamente surtada. Sim. E muito triste de ver, né, como que ela vai de um extremo pro outro, dela não tá se cuidando, não tá tomando banho e tal, pra acordar às 4 da manhã todo dia pra passar por um processo gigantesco ali de self-care, fazer skincare e tudo mais, pra talvez, tipo, beleza, porque eu tô fazendo isso aqui, porque eu passo, ela fala, né, passo essas horas aqui me cuidando e tal, só que com o objetivo de talvez o Nate notá-la, né, no final das contas se resume a isso, e a gente vê que dia após dia, isso, ela vai, continua, tem uma cena que dá até aflição, né, que a câmera, eu não vou saber explicar, mas ela treme, mas a forma como ela é enquadrada, tipo, é quase que fosse um bagulho de anime. Que o olho do personagem fica grande, assim, sabe? Pra passar meio que uma obsessão. Como vai aumentando isso, né? Tipo, começa de boa tal, e aí vai ficando, o ritmo da cena vai aumentando, aí passando essa sensação, né, desses picos de ansiedade dela, né? E como ela vai ficando obsessiva com isso, né? Que não é. Passou bem longe de ser um autocuidado, né? Vira realmente uma coisa obsessiva e que não é pra ela no final das contas, né? É pra ele. Sim. E cada dia ela monta um look diferente, um visual diferente, tentando descobrir o que ele gosta, o que vai fazer ele olhar pra ela, né? E o momento que ele dá uma leve olhada é justamente quando ela tá idêntica a Mary. E um desses momentos, né, desses looks diferentes que a Cassie tá montando é a cena do banheiro, né, que tinha ali no trailer, que ela tá chorando e falando, não, porque eu nunca estive tão feliz e tal. E, na verdade, aquilo era... Ela não fala isso de verdade, né? Ela fala na cabeça dela. Quando ela começou a falar, eu fiquei, gente, o que vai acontecer? E aí, quando não aconteceu, eu falei, puxa vida, queria tanto ver a cara da Mary de ouvir isso Sim. de verdade. Eu queria muito saber qual seria a reação dela. Mas eu achei fofinho, porque a gente não tem muitas cenas de todas as meninas juntas. E no momento ali que... Eu acho que é a própria Cassie, né, que pergunta se a Rue tá drogada. E ela fala que sim. E todo mundo imediatamente fica preocupada com ela. Sim. Todas as meninas, tipo, nossa, sério, você teve caído, não sei o quê. Ela, não, eu só fumei um baseado e tal. E aí elas ficam de boa. Mas eu achei bonitinho, assim, que apesar de a gente não ver elas todas juntas o tempo todo, elas têm um vínculo. Isso é legal. E, bom, em paralelo, a Mary continua se questionando, né, em relação ao Nate, se ela sente falta dele ou não, se era tão ruim assim, tal. Ela divide esses pensamentos com a Cassie, que tá dando conselhos ali, só que, na verdade, ela não quer nem um pouco que eles voltem por motivos egoístas, né? Ela fala pra Mary, tipo, não, você não era feliz e tal. Mas, na verdade, ela tá falando isso porque ela quer ficar com o Nate, né? Então, Sim. a Cassie tá em territórios bem perigosos. Mas, de qualquer forma, o que acontece no final do episódio é que o Nate fala pra Cassie, então hoje eu não vou poder te encontrar. E ele vai atrás da Mary. Porque ele quer ir atrás dela, porque ele quer o DVD de volta. O Nate é sempre um personagem muito dúbio, né, nas ações dele. E normalmente é pro lado negativo, nunca é pra uma coisa positiva. Sim, talvez no próximo episódio a gente entenda o que estava rolando entre o Nate e a Mary durante esses encontros do Nate com a Cassie, porque a gente não teve muito essa perspectiva, né? Tipo, como é que ele foi parar lá na casa que ela tá trabalhando? Eles com certeza combinaram isso antes. Partiu da Mary, talvez, porque ela tava pensando, será que eu não deveria voltar com o Nate? Será que partiu dela e aí ele só aceitou, tal? Então, talvez a gente tenha essa lacuna preenchida, né? Tipo, do que tava rolando talvez entre eles dois, se eles estavam se falando e tal. Mas quanto às intenções dele, pra mim não são
positivas. Eu acho que ele ainda tá afim de pegar aquele disco de volta, porque não, né? Ele sabe que tá com ela, né? Tava no quarto dele, de repente não estava, ela tinha acabado de sair do quarto, tá com ela. E eu acho que isso é mais importante pra ele do que a Mary de fato. Então vamos ver, né? Semana que vem, os próximos desdobramentos aí. Tô bem curiosa pra saber mais da Cat e do Ethan, especialmente, né? Porque a gente não teve nada deles nesse episódio. E Deus no comando, né? Em relação a Rue. Muita força a todos nós que vamos ter que acompanhar essa menina aí por mais alguns episódios, fazendo merda atrás de merda. A cada episódio, o Sam Levinson atocha mais coisa dentro da série acontecendo. E o Expresso, por consequência, só vai aumentando o tempinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam curtindo, né? Acompanhar a Euforia toda semana com a gente. Se sim, segue o Tênis Verde aí no seu agregador de podcasts favorito. Segue a gente nas redes sociais. @TênisVerdeCast, @senhor_art, @NathFanatic. Todas as nossas redes estão linkadas aqui na descrição do podcast. E nos falamos semana que vem pra analisar o episódio 4. Vem aí. Babado, hein? Tchau!